Olá, amigas e amigos simpatizantes da fitopatologia. Sou a Simone e fiz meu doutorado pela Universidade Federal de Viçosa. Vou falar para vocês sobre alguns métodos de preservação de fungos fitopatogênicos. Há diferentes métodos de preservação que podem ser utilizados para manter a patogenicidade e viabilidade dos fungos. Como os fungos possuem características distintas, não é possível preservá-los utilizando um único método. Assim, os isolados fúngicos são preservados com o objetivo de conservar ao máximo o estado inicial dos micro-organismos e manter a viabilidade das células e o número de células viáveis. São 4 critérios que você utiliza na hora de escolher os métodos de preservação de fungos. São eles, primeiro, as características do micro-organismo em estudo, segundo, os objetivos do trabalho, terceiro, os custos com manutenção e quarto, a infraestrutura do laboratório. Então, os métodos de preservação em laboratório podem ser classificados em métodos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Começando com o método de preservação a curto prazo, como por exemplo repicagens periódicas ou repique contínuo. O método consiste em repicar partes jovens de micélio, ou seja, áreas mais periféricas, para outro meio de cultivo, normalmente meio BDA ou meia, visando o crescimento e esporulação do fungo. O tempo de repicagem, em geral, é feito pelo menos a cada 6 meses para evitar o ressecamento do meio de cultivo. Preferencialmente, utilizam-se tubos de ensaio que ficam armazenados a 10 graus após a repicagem. Como vantagens do método, os tubos ocupam menos espaço, são mais fáceis de serem transportados, têm superfície exposta bem menor em relação à placa de Petri, ficando menos sujeitos à contaminação. E como desvantagens, o método é laborioso e pode induzir alteração na morfologia, diminuição ou perda na capacidade de esporular e induzir ao hábito saprofítico. Vou falar para vocês 2 métodos de preservação a médio prazo. Primeiro, armazenamento em água, método Castellani. O método consiste em armazenar disco de meio de cultivo com fungo em água destilada e esterilizada. Os frascos ou tubos podem ser mantidos a temperatura ambiente ou em torno de 10 graus. O método tem vantagens por ser simples, prático, de baixo custo e aplicável a grande diversidade de fungos, e tem como desvantagens possibilidade de contaminação. E o segundo método de preservação a médio prazo é armazenamento em sílica gel. O método consiste em impregnar um micélio fúngico cultivado em meio sólido em placa de Petri em papel esterilizado juntamente com um agente protetor previamente esterilizado, como por exemplo leite em pó desnatado 10%. Os papéis são transferidos para frasco com sílica gel esterilizada previamente em estufa a 180 graus por 4 horas. O princípio do método é diminuir o metabolismo fúngico via desidratação. O método tem vantagens por ser simples, econômico e resultar em células estáveis, e como desvantagem é limitado a fungos esporulantes. E para finalizar, vou falar sobre o método de armazenamento a longo prazo, armazenamento por liofilização. O método consiste em diminuir a atividade metabólica por remover a água intracelular por sublimação, evitando a formação de cristais de gelo que provoca danos às estruturas celulares, além de evitar a degradação de enzimas, o que pode levar à morte dos isolados. O princípio do método é estabelecer um estado de dormência nas células por meio da dessecação rápida de culturas que se encontravam em estado de congelamento. Para evitar danos celulares, é utilizar substâncias protetoras antes do congelamento, como por exemplo leite desnatado, trehalose, glicerol, sacarose ou glicose. E a escolha varia conforme o alvo da liofilização. Este método tem como vantagens alta estabilidade do material a ser conservado, baixa contaminação, pode ser transportado a longas distâncias em temperatura ambiente e não requer monitoramento nem manutenção frequente, e como desvantagem, necessidade de equipamentos onerosos. E todo o procedimento deve ser realizado sob absoluta asepsia, como por exemplo dentro de cabine de fluxo laminar. Então, amigos, a escolha de um método de preservação de células fúngicas depende de várias particularidades, não existindo, portanto, um único método padrão e universal para estocagem e preservação de fungos. É bom lembrar que, independente do método utilizado, é importante garantir a viabilidade, a isenção de contaminações e a estabilidade genética das células. Antes de finalizar, eu gostaria de falar para vocês que o roteiro desta apresentação foi baseado no livro Métodos em Fitopatologia, publicado no ano de 2016. Pessoal, aquele abraço e até a próxima!